Hoje no Formiga na Tela, o conto de ficção científica que encantou Stanley Kubrick e Steven Spielberg. Super brinquedos duram o verão todo. Ah. Bom, muito oportuno a gente falar novamente de robôs, né? Porque a gente aqui adora esse tema de inteligências artificiais, autômatos de todas as espécies, né? No caso. E ainda mais falando de algo, né? Que tratam-se de uma história curta, na verdade 3 histórias curtas no caso, né? Mas a gente já falou, inclusive, né, sobre Formiga Elétrica, do Philip K. Dick, que caso você tenha chegado agora no Formiga Elétrica, é esse o ponto que nós pegamos o nome emprestado para batizar aí nosso site, nosso canal, nosso podcast e tal. O projeto Formiga Elétrica é uma grande homenagem ao Philip K. Dick. Se você não viu o programa dedicado ao conto A Formiga Elétrica, dá uma olhada aí no card que a gente está deixando aí em cima. Já falamos sobre Eu, Robô também, e agora chegamos aí a aquela história que talvez seja a menos conhecida entre essas aqui que eu acabei de comentar, mas ela ganhou, pelo menos aí no começo do século XXI, ganhou um destaque maior, ficou um pouquinho mais conhecida, para depois ser um pouco esquecida de novo, né, principalmente aqui no Brasil, mas ganhou destaque por causa do filme Inteligência Artificial, o AI, do Steven Spielberg, que tratava-se de um projeto antigo do Stanley Kubrick, que inclusive contou com a participação do próprio Brian Aldiss, né, o criador do conto original, e acabou não dando certo e tal. A gente vai comentar mais esses meandros aí ao longo do programa. E aí, em 2001, apareceu o filme e tal, mas a particularidade legal a respeito antes da gente entrar propriamente no conto, né, que se chama Super Brinquedos Duram o Verão Todo, e depois ele tem Super Brinquedos quando chega o inverno e Super Brinquedos em outras estações, né, que foram escritos muito depois, né. O Rafael tem uma edição mais novinha aí que saiu no Brasil por conta do filme. A minha é da Argonauta, olha só, de bolso, né. Você é velho. Mas tem um prefácio do Brian Aldiss aí, não sei se essa edição aí da Companhia das Letras também tem um prefácio do Brian Aldiss que conta, né, toda essa saga, né, a partir do envolvimento com Kubrick e tal, e por que ele acabou se desligando do projeto, no caso, porque o Spielberg acabou se envolvendo. Mas, vamos lá. Super Brinquedos Duram o Verão Todo, ele tem um apelo maior, pelo menos na minha opinião, porque todas as histórias de inteligência artificial, de robôs, etc., elas são legais porque elas são histórias de descoberta, né? Elas são histórias que, a partir do momento que a gente consegue se colocar um pouquinho na pele desses personagens mecânicos, a gente acaba, saboreando um pouco essa questão da descoberta, né, através da empatia com eles, né? Porque eles são, de um jeito ou de outro, eles são seres que estão descobrindo o mundo, que nem sempre querem ser humanos, mas às vezes acontece, né? Trazendo um pouco de Pinóquio aí para essa história. Mas assim, desde do primeiro caso de robô na literatura até o Data em Star Trek, A Nova Geração, a gente tem essa inocência desses personagens, ela acaba nos cativando de um jeito ou de outro. E narrativa com criança, ela é aquele negócio, né? Ela, se você não é um psicopata, ela sempre tem, né, aquele lirismo a mais que algumas histórias conseguem trabalhar bem, né? E quando você tem um robô que é criança, cara, né, aí, né, você já tem mais emoção ainda dentro de uma história que também é cerebral, né? Porque a gente sempre celebra aqui as histórias que conseguem equilibrar essa parte emocional com a parte intelectual. O Aldiss, ele é um autor que eu não vou cansar de dizer, cara, é uma vergonha que ele tá fora do catálogo editorial nacional. Assim, o que eu tenho em casa dele é essa edição da Argonauta aqui, que é um pouquinho anterior ao filme do Spielberg e tal. O filme estava em produção quando isso saiu, né? Já tem 20 anos. E Os Negros Anos-Luz, né? Que também é um livro fora de catálogo aí, cuja edição é sofrível, tá? Mas a gente tem aqui, em português pelo menos, aí circulando no mercado de usados, uma obra de peso aqui do cara, que é um dos grandes nomes da New Wave britânica, né? Junto com Moorcock, junto com Ballard e por aí vai. Agora,
além de ser uma história de robôs, né? A gente já falou pra caramba aqui, não deu sinopse e tal. Antes de passar pro Rafael desenrolar esse novelo também, eu vou falar o seguinte, cara. Não é apenas uma história de robôs, tá? Então a gente sabe sair da superfície para entrar no âmago da história, nas palavras do seu próprio autor. Super Brinquedos Duram Todo o Verão é uma história de uma criança que busca o amor de sua mãe e, evidentemente, sua mãe não gosta dele, né? Que é uma situação absolutamente humana, né? A gente não vai ser ingênuo aqui e falar que toda mãe ama incondicionalmente seus filhos, porque não é, a gente sabe que não é isso que realmente acontece na realidade. E aqui a ficção científica ela nos dá uma alegoria do quão doloroso é para uma criança, para a formação que o David, no caso, nosso pequeno androide, ele tem todas as características de uma criança. Então, para todos os efeitos, ele é uma criança. Não importa se ele é sintético ou se ele nasceu biologicamente. E ele sofre exatamente como uma criança da vida real sofre, né, com a indiferença dos seus pais, né? A sinopse, de um jeito bem resumido para o amigo espectador. Super Brinquedos Duram o Verão Todo conta a história, como o Daniel mencionou, de David, que é uma criança sintética. Ele é um robô. Ele é uma criatura artificial que ocupa o espaço de filho da Mônica e do Henry Swinton, que são um casal que vive uma vida de bom padrão em um futuro que, enfim, o tom nos indica que é bastante distópico. Tá? Existe uma lei geral devido à questão de superpopulação que impede que as pessoas tenham quantos filhos elas quiserem, e no caso a Mônica acaba, sem entrar em detalhes demais da história, embora se você tenha visto o filme, porque o filme, apesar, só um breve parênteses, o filme, apesar de hoje a gente considerar ele meio bosta, a essência da narrativa tá ali, tá? A criança, a mãe que não o ama, e o pai que é uma criatura, assim, para todos os efeitos, meio alienado. E é interessante notar isso, né? No conto, a gente tem muito mais perspectiva, muito mais do ponto de vista do pai, do que a gente vê no filme, por exemplo, que serve também como contraponto, e a gente vai explorar isso durante o programa. Bom, o Daniel mencionou toda essa questão da relação da Mônica, mãe, com o David, filho, e a partir daqui a gente já tem uma série de camadas psicológicas que a gente pode explorar, e é isso que torna Super Brinquedos um conto tão interessante, porque apesar de curto, ele tem muitas camadas, tanto epistemologicamente falando, quanto psicologicamente falando. Então, primeiro, essa questão da relação da mãe com o filho. O que você falou é completamente certo, cara. E assim, é doloroso até falar, mas como ex-professor, eu e você, né, que tem uma professora aí do seu lado, a gente sabe, relações de mãe e filho, assim, inúmeras vezes, não são aquele comercial de margarina que, assim, contexto social nos induz a acreditar que é. Maternidade pode ser um processo muito complexo, muito doloroso, e acho que o Aldous, ele capta bem essa questão do debate da estrutura familiar dentro da sociedade contemporânea. E eu não conheço muito da biografia dele, mas, assim, me parece uma descrição da relação entre a Mônica e o David um pouco precisa demais para ele não ter vivido um pouco daquilo. Né? Não que explorar a psique do autor é uma coisa que a gente vive falando aqui, uma coisa não justifica a outra, mas, assim, existe, pelo menos na minha interpretação, um certo fundamento nesse sentido. E aí, cara, tem uma segunda camada que eu acho que é muito interessante, assim, do ponto de vista filosófico, que é um outro viés psicológico e aqui também um pouco epistemológico, que é a relação dos seres humanos com a tecnologia. O David, ele é uma criatura sintética feita para ser humano. Ele é feito para ocupar um espaço que é um espaço humano. E, assim, a tônica, nesse ponto, o conto, ele é lançado em 1969, e nessa altura a gente já tinha caras como, por exemplo, Asimov, debatendo vastamente sobre a presença não apenas de autômatos conscientes, mas da própria automação dentro da sociedade humana e das suas consequências. Hoje nós estamos acostumados com a ideia de que autômatos, robôs, ocupam espaços de trabalho, ocupam espaços de serviços. Eles fazem coisas por nós utilitárias que seres humanos nem sempre conseguem fazer. E mesmo nisso, a gente já tem uma relação com a tecnologia que é meio idiosincrática, porque muitos seres humanos não se sentem à vontade com robôs executando tarefas que são primariamente humanas. E aí, quando você tem uma criatura como o David, e aqui eu estou chamando ele de criatura, não é à toa, tá? É porque qual que é a ideia do Aldous? Qual que é o debate levantado pelo Aldous?
Enquanto robôs são ferramentas, a gente consegue lidar com eles e usá-los. A partir do momento em que robôs têm consciência, e principalmente, que é o que a bola que ele levanta em Super Brinquedo, sentimentos, essa questão utilitária já vira todo um outro problema ético que é muito mais complicado. Só que antes de chegar nesse problema ético, tem o problema do reconhecimento epistemológico dessas criaturas como seres sencientes, como indivíduos em si. E uma coisa que eu acho muito interessante do Super Brinquedos é que um ano antes, que eu falei, né, o conto ele surge em 1969, o Aldis ele parece que adianta um ano um conceito que ia ser nomeado e melhor dissertado por um pensador japonês, Masahiro Mori, um ano depois. Masahiro Mori é o cara que cunhou a expressão Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza, gente, é um conceito estético, mas também de robótica, que funciona mais ou menos como um gráfico que determina o tipo de relação empática e afetiva que um ser humano consegue ter com alguma coisa que é antropomórfica. E isso inclui também robôs e autômatos. O gráfico funciona mais ou menos dessa forma. Quanto mais próximo da realidade, quanto mais realista, quanto mais humano um robô parece, mais estranho e maior repulsa ele nos provoca. Existem inúmeras dissertações sobre o assunto, mas o ponto que eu quero pegar aqui é um que tem também a ver com essa relação afetiva, que tem a ver com a nossa incapacidade de reproduzir coisas sobre nós mesmos que nós não entendemos. E é uma coisa que o Aldis ele trabalha um pouco em Super Brinquedos. Seres humanos não entendem direito nem a si mesmos, e eles querem criar reproduções sintéticas de si, porque o que o Vale da Estranheza demonstra para nós é o seguinte: não importa que a aparência de um autômato seja idêntica à de um ser humano. O que importa é que existe um tipo de reconhecimento que não é só objetivo, que não é só consciente do ser humano, que nos conecta afetivamente. Inclusive, nisso eu separei um outro livrinho aqui, que é esse aqui, tá, gente? Chama O Corpo Fala. Isso aqui, como filosofia, é bem bosta. Mas como manual, ele é interessante pelo seguinte. Nesse livrinho, esses autores, o Pierre Weil e o Roland Topankov, eles dissertam sobre como os seres humanos interagem através de microcomunicação corporal. Enquanto nós falamos, enquanto nós interagimos, nós não estamos dialogando apenas verbalmente. Ou, em alguns casos, nós não estamos dialogando verbalmente, mas nós ainda estamos nos comunicando. E o que eles fizeram nesse livrinho foi criar um manual de percepções dessa microcomunicação corporal que você pode usar para entender, às vezes, o que a outra pessoa está dizendo com a sua expressão, com a sua movimentação, que não está sendo dito verbalmente. Inclusive, é um dos temas muito caros a um campo de estudo que é muito recente, que eu, inclusive, acho que o Aldis não conhecia, mas que ler Super Brinquedos dialoga um pouco com esse campo de conhecimento que é a antropologia do movimento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a impressão que a descrição do Aldis no livro nos dá é que a Mônica é incapaz de reconhecer o David como seu filho, que é tudo o que ele deseja na vida robótica dele, ser reconhecido não só como um ser humano, mas como autêntico filho da Mônica. Ela é incapaz de fazer isso porque ela não reconhece no David um ser humano. Só que a diferença, o ponto aqui, é que o Aldis deixa bastante claro que o David ele é perfeitamente humano na sua aparência em todos os sentidos. Só que existe algo nele, que é uma característica que ele descreve como meio inefável, que não permite que a Mônica se relacione com o David como se fosse um ser humano. E isso, acho que é uma descrição perfeita sobre o Vale da Estranheza. Por mais que você veja uma reprodução que seja absolutamente perfeita da expressão e da aparência humana, certas características dessa microcomunicação, certas questões que, para nós, ainda são intuitivas, que estão para serem decifradas do nosso comportamento, da nossa interação, incluindo, por exemplo, a nossa linguagem corporal, a nossa microcomunicação não verbal, que faz com que exista esse abismo entre nós e a tecnologia. E é por isso que Super Brinquedos existe. Aí eu já entro numa seara que é mais narrativa, não sei se o Daniel vai concordar comigo. A maneira como o Aldis trabalha a narrativa do conto Super Brinquedos, ela é quase idílica, sabe? Ela parece um sonho. Ele usa muitos adjetivos, e todos esses adjetivos valorizam muito sensações, impressões.
sabe? Cores, luz, odores, tato. O que para mim é muito interessante porque parece, sim, eu vou entender que ele fez isso deliberadamente, parece que ele está criando uma descrição que é vividamente humana de uma situação que, narrativamente, de forma irônica, é completamente desumana, que fala justamente sobre a completa desconexão de uma mãe com o seu filho, a completa desconexão da humanidade com a tecnologia, a completa desconexão, eu mencionei, na nossa incapacidade de entender tudo o que nós somos, tudo o que nós dizemos, ou seja, a nossa desconexão de nós conosco mesmo. Então, assim, ele cria esse mosaico de impressões que falam justamente sobre isso, desconexão. E eu acho que o tom onírico da narrativa, que permeia esses temas que são tão epistemologicamente duros, né, filosofia bruta, essa idiosincrasia entre o onírico da impressão e a narrativa que é dura, é um puta exercício, né, cara? É bastante chocante quando a gente lê. O interessante, o que complementa aí todo esse cenário aí, porque a gente tem uma sociedade de excessos, né? Você tem gente com muita coisa e gente com muito pouco, né? Embora as pessoas com muito pouco, né? A gente tenha só alguns vislumbres, né? A gente deduz muita coisa, né? A gente não tem descrições assim detalhadíssimas de como funciona essa sociedade, mas fica muito claro, né? Que assim se você tem dinheiro, você pode fazer absolutamente tudo, inclusive suprir a sua solidão, porque a Mônica, ela é uma mulher, assim, doente, né, psicologicamente, a gente já percebe isso, e pelo fato deles não terem sido aprovados, né, nessa seleção estatal para terem um filho de fato, né, eles resolvem ter loteria, né, cara? Exato. O marido tem dinheiro, tá, compra esse robô aqui, vamos ter esse robô em casa. Aliás, ele é um cara que da empresa, né, que produz esses seres, né, no caso. E aí, beleza, eu vou ter em casa, entendeu? Simplesmente para suprir a solidão. Não é um instinto materno, né? Na verdade, é uma vontade, sabe, é simplesmente uma companhia. E aí, o que acontece? Quantas vezes, cara, não uma vez, cara, mais de uma vez eu já ouvi pessoas falarem assim, eu vou ter filho porque quem vai cuidar de mim quando eu tiver velho, né? Essa é a pior coisa, sabe? É o pior motivo para você ter um filho, sabe? Porque você tá com uma mentalidade utilitária, sabe, da maternidade e da paternidade, entendeu? E nesse sentido, o que acontece? Aí depois você tem uma criança que tem problemas psicológicos, despersonalização de qualquer tipo, e depois reclama, né? Mas é exatamente o que acontece aqui no caso do David, é que ela é óbvio, né? Ele não é um ser humano per se, então ele tem limitações, no caso, como por exemplo, ele se encanta sempre com a mesma coisa, né? Ele vai ler um livro infantil, ele vai se divertir do mesmo jeito que ele se divertiu, sei lá, na semana anterior, porque faz parte da programação dele. E quando ele começa a dar um passo além disso, né, que ele começa a exibir aquela curiosidade comum das crianças, é aonde ele acaba chocando, né, a sua mãe, porque ele abre o TED, o seu ursinho de pelúcia, num tipo de atitude, sabe, que conecta muito os super brinquedos com formiga elétrica, né? Fala, pô, se nós somos reais, porque o urso também é um robô, né? Ele se comporta ali, ele fala, tem todo o seu comportamento especial para interagir com essa criança robô. E quando ele abre e tal, pô, se nós somos reais, cara, vamos ver como é que a gente funciona, não sei o que lá, porque nós somos reais, caramba, nós não somos objetos, né? E aí ele abre e tal, e esse tipo de escatologia robótica é o que choca, né, essa mãe problemática no caso. Agora, é importante lembrar, cara, que assim, ele é um conto que, o primeiro conto, de 69, os outros dois eles serão escritos ali, publicados 30 anos depois. Então, todo esse intervalo ele também nos fala alguma coisa, né, talvez das próprias ideias do autor que tenham mudado, né, nesse tempo, não sei, né, eu estou especulando.
Mas, durante as conversas com o Kubrick, que também não era uma pessoa fácil, a gente sabe, o, o qualquer coisa que o Aldiss ele propunha para o filme que o Kubrick queria fazer, se a ideia não fosse bacana o bastante naquele momento, já era descartada, etc. E a gente sabe que todo conto de ficção científica, ele é uma porta aberta para virar um romance, para virar uma obra maior, né? Isso, e como acontece muito, né? 2001 que veio com a Sentinela, que virou romance e filme, mas tem 1000 outros contos, né, que se desdobraram em grandes ideias e viraram romances, né? Mas o que o próprio Aldiss fala, que o Kubrick concordava, é que um conto é perfeito para se tornar um filme, porque você consegue, sabe? Você não precisa cortar muitas coisas, né? Você vai aumentar aqui, esticar ali, e você tem algo que abarca toda aquela ideia. Porém, no caso dos Super Brinquedos, que tem um final, assim, não é spoiler, tá? É um final pessimista, no caso. E o Kubrick, ele via, curiosamente, ele via um conto de fadas ali, né? Um dos atritos entre o cineasta e o escritor era que o Kubrick queria que a fada azul do Pinóquio aparecesse ali. E o cara falou, não, mas porra, não pode, né, cara? Isso aí não vai casar com essa história aqui, tal. Avacalhar pra valer, né? Exato. Mas aí o que acontece? O Kubrick faz o quê? Manda o Aldiss embora, né? Fala, foda-se, já paguei o direito, deixa eu com o seu texto aqui, eu faço o que eu quiser. Tanto que, antes de morrer, o Kubrick diria que um cara bom pra continuar esse legado aí do filme e fazer o filme de fato seria o Spielberg, né? Porque justamente por causa desta característica aí de conto de fada que o cara conseguiu enxergar. Só que, curiosamente, ali na virada de 99 para 2000, o Aldiss ele vai revisitar esse universo, cara, e vai trazer outras camadas para essa história que vão levar a um final que não é exatamente triste, né? Então você vê que o cara ele acabou contaminado por uma ideia que ele achou repulsiva 30 anos antes, mas ele volta, ele consegue continuar essa história e levar ela pro final que, sei lá, completamente inesperado, né? Inesperado para ele, né? A gente lendo hoje, pegando as três, né? Mas coerente, né? Mas eu acho, e agora eu vou dar minha opinião a respeito comparando, né, a trilogia Super Brinquedos com o filme do Spielberg, eu acho o final da trilogia assim muito melhor, né? É muito mais legal, é muito mais intimista no caso. Ele consegue reaproveitar um personagem que parecia somente um cuzão, né, que é o personagem do Henry, no caso. E, cara, eu gosto muito. Gosto muito da forma como terminou aqui. Não é nada grandiloquente, não é nada, sabe? É um negócio completamente voltado para o interior, né? Eu não esqueço até hoje a última frase, né? Do abraço, né? Também não é spoiler, tá? Se você não leu, mas leia. A questão do abraço, né? Da criança com seu ursinho, falava, foi quase humano, né? Como eu disse agora há pouco, a minha relação com o filme, eu francamente não gosto dele. Eu vejo a essência do conto ali, mas a execução Mas muda muita coisa, mas existem algumas diferenças que são apelativas já na hora de compor a premissa do filme, né? Que pelo menos é o que eu acho. Né? Não, eu concordo contigo, é exatamente esse o meu ponto, cara. Você usou bem a palavra. Eu ia chamar de piegas, mas é assim, é aquele apelo emocional forçado, que é aquele padrão que o Spielberg... Enfim, já expliquei minha opinião sobre isso. Né? Agora, na questão dos contos, você falou bem do desenvolvimento, eu acho que tem muito também uma questão do momento, né, cara? Quando o Wallace ele escreve isso em 69, a gente vê um mundo que está guerra do Vietnã, assim, é um cenário bastante pessimista no geral, não é à toa que a gente tem um monte de escritores de ficção científica trabalhando cenários que são ou lúgubres ou distópicos, assim, a gente não vê utopias pipocando durante esse período, né? E aí, quando a gente chega ali na virada dos anos 90 para os 2000, embora toda a questão da tecnologia, fogo do milênio e tudo mais, estivesse latente no imaginário popular, Matrix e tudo mais, a percepção do mundo na virada dos anos 90 para os anos 2000 era mais positiva. Então, acho que isso tem a ver também com o fato dele ter tirado um pouco o pé nessa visão mais pessimista, embora eu particularmente ache o final mais pessimista, mais coerente com o cenário que ele apresenta no ponto. Não acho que
a versão mais catártica, ela se justifica tanto assim, mas opiniões particulares, né? Agora, essa questão que você mencionou da psicologia, da relação anteriormente, da relação da mãe com o moleque, eu acho que tem a ver também com todo um cenário que se constrói em torno do que eu mencionei, né? Da relação entre seres humanos e as máquinas. E quando o David ele começa a se descobrir, você disse bem, tem esse cenário de descoberta do que é real. E é um outro cenário de choque, é um outro cenário de distensão. E quando os seres humanos são obrigados a confrontar uma realidade que é diferente daquilo que eles acreditavam que era real, porque afinal de contas, se existe algo que a história da filosofia nos ensina, é que a realidade é no mínimo questionável, a gente entra em parafuso. Só que para o David, que é uma criança, assim, essa questão eu fico imaginando o seguinte, que essa é uma perspectiva que eu acho interessante. Nós, como seres conscientes, conseguimos criar conceitos como, por exemplo, o do Vale da Estranheza, de dizer para nós, isto é real, isto é humano, isto é tecnologia, isto é inconsciente. Mas a partir do momento em que o que é para ser uma ferramenta toma consciência e passa a ter vida própria, você precisa considerar o que é real para ele também. Então você tem uma subcamada da realidade. E aqui a gente entra, assim, essa nossa dificuldade de lidar com isso, a gente entra até num certo platonismo, porque quando a gente fala, por exemplo, todos vocês fizeram uma escolinha, todos vocês lembram da alegoria da caverna, do Platão, e o que ele está dizendo ali, nessa alegoria, é exatamente isso. Quando a gente entra em subcamadas da nossa compreensão objetiva da realidade, a nossa tendência é sempre bugar, porque seres humanos só conseguem lidar com aquilo que eles interagem conscientemente. Embora, né, você também passou por tanto processo terapêutico quanto eu, você sabe que a consciência é só a pontinha do iceberg da mente humana, da maneira como nós interagimos com o universo. E eu acho que o Aldous ele explora isso muito bem. Então, assim, para além dessa questão de ser agora lidando com a parte do final, né, que a gente está mencionando, para além de ser mais catártico, menos catártico, eu acho que o que é interessante a gente ver nessas duas versões é justamente isso. Como a nossa percepção histórica, como a nossa percepção epistemológica pode se transformar também em relação à tecnologia. O Vale da Estranheza, ele não é uma coisa que é intransponível. Ele é só uma questão de autocompreensão. E a partir do momento em que nós vamos superar o Vale da Estranheza, vai ser o momento em que nós, seres humanos, vamos ter, primeiro, a compreensão de quem nós realmente somos, que é uma questão completamente em aberto, e segundo, o momento em que nós vamos ser capazes de reproduzir essa compreensão em uma nova criatura. Que é exatamente por isso que esse tipo de conto, quando a gente fala de distopia, né, mesmo Super Brinquedos, a gente fala daqui 100 anos, daqui 200 anos. Minha opinião como filósofo, e eu sei que você também se diverte com esse tipo de coisa, minha opinião é que a gente não está nem remotamente perto de entender como a compreensão humana funciona. Nós não fazemos ideia de como o cérebro humano funciona. Quanto mais a compreensão, e pior ainda, reproduzir essa compreensão em outra criatura. Então, assim, no fundo, Super Brinquedos acaba sendo uma leitura bastante divertida e um estudo filosófico bastante interessante do quão distantes nós ainda estamos da própria compreensão de nós mesmos. E tudo isso travestido de uma historinha de robôs, né? Como toda boa ficção científica tem que ser. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a trilogia dos Super Brinquedos de Brian Aldiss. Comenta aí o que você achou, se você leu o conto, se você não conhece. Se não conhece, vai atrás. Dá uma olhada também nos nossos outros programas, onde a gente falou do Formiga Elétrica, a gente falou do Eu Robô, tem o Robôs Universais de Rossum também, que é muito bacana. E é isso. Manda e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br, mas dá um like aí no vídeo também,
isso, não esquece. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. Comenta aí, compartilha, mostra pra galera. Diz aí o que você acha desse rolê dos robôs no cinema, na literatura, sei lá onde mais. Se você gosta do tema, se não gosta, fica à vontade para falar o que você quiser. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo e além, tem recompensa para apoiadores, tá? E também não esquece que a gente tem podcast aí, uma vez a cada 15 dias, tá? No SoundCloud, no Spotify, procura lá Formiga Elétrica ou Formiga Cast, dá um seguir pra gente aí, ajuda a gente aí a aumentar nosso alcance. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira. Falou!